de hoje é as linhas de frente da batalha, o lugar de segurança máxima. Irmãos, e aí quando eu vi esse tema, eu achei ele meio contraditório. Porque na linha de frente, nós estamos no lugar de segurança máxima. Quando nós vemos, assistimos filmes, documentários a respeito das guerras, nós sabemos que quem está na linha de frente é o primeiro a enfrentar o inimigo. Então, como eu posso estar em segurança máxima estando na linha de frente? Nós veremos por que é que nós estamos seguros. E antes de iniciar, eu quero falar com vocês a respeito de como se forma um batalhão. Na organização de um exército, às vezes nós nem sabemos, porque nós não fazemos parte do dia a dia do exército, não é aquilo que, entre aspas, nos interessa. Então nós conhecemos pouco como funciona um exército. Mas eu sei que no exército existe a linha de frente. Então, alinham-se homens, ombro a ombro. E assim eram formados os exércitos passados, lá do tempo de Davi, quando a gente estuda sobre a Grécia. Assim era formado o exército. Homem, ombro a ombro. Nas suas mãos carregavam o escudo e numa outra mão carregava uma lança. Qual é o papel, queridos, daqueles que estão na linha de frente num exército? Primeiro é tentar furar, tentar causar um dano, machucar o exército inimigo. Esse é o papel daqueles que estão na linha de frente. E também abrir brechas na linha de frente do adversário. Então, pense num exército aí na sua cabeça. E aqueles que estão na linha de frente, eles estão ali para abrir brechas no exército adversário e também para machucar o exército adversário. Agora pense você, nós estamos numa batalha. Querendo ou não, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. E você está na linha de frente. E da mesma forma que você se posiciona para atacar o seu inimigo também está posicionado para te atacar, para te machucar, para te ferir, para te matar. Então, nós precisamos estar atentos, porque quando nós falamos de guerras, às vezes nós não nos vemos em uma guerra, mas você está numa guerra. E quem são os seus inimigos? Quem são os seus inimigos, queridos? Talvez os meus inimigos não sejam os seus inimigos, e nem os seus são os meus. Mas os meus inimigos estão posicionados e eles estão procurando brechas para me ferir, para me atacar. Não só a mim, mas também a minha família, aqueles que estão próximos a mim. Então eu tenho que me posicionar, eu tenho que me colocar na condição de guerreiro. Muitas vezes nós vemos pessoas sendo derrotadas pelas dificuldades da vida, sendo derrotadas pelas adversidades que elas passam. Nós, queridos, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por adversidades, nós estamos guerreando. É dessa batalha que eu estou falando nesta noite. É dessa guerra que eu estou falando esta noite. Não é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual, que eu não vejo, mas que existe. E nós falhamos, porque como nós não vemos essa guerra, nós não damos tanto valor ao que está acontecendo ao meu redor. Eu não fico atento ao que está acontecendo ao meu redor. E aí
o meu inimigo, que é espiritual, está me enxergando, está vendo que eu não estou observando o que está acontecendo, e ele vem e me machuca, ele vem e me atinge. E muitas vezes nós saímos derrotados das batalhas, porque nós achamos que o nosso inimigo, nós menosprezamos os nossos inimigos. E nós temos que estar atentos a todos eles, principalmente aqueles que nós não vemos. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne ou sangue. Então o meu inimigo não é aquele que se levanta do meu lado e se opõe a mim. Esse não é o meu inimigo. O meu inimigo, ele é invisível. Meu inimigo é aquele que está por detrás das situações. Esse é o meu inimigo. Nós, queridos, enquanto filhos de Deus, servos do Senhor, quando nós nos colocamos na condição de filho, nós nos alistamos para uma guerra. E nós não podemos desconsiderar o reino espiritual. A palavra de Deus nos diz que nós, mais uma vez, nós não lutamos contra a carne ou contra o sangue, mas nós lutamos contra os principados. Você vê o principado? Você vê? Não. Contra as potestades, você vê? Não, mas nós podemos sentir quando eles estão ao nosso derredor, tentando nos tragar. E muitas vezes nós somos tragados, devorados por eles. Queridos, o esforço numa guerra, no processo, ele pode ser arrasador, avassalador. Nós estamos numa guerra. E numa guerra nós nem sempre saímos ilesos, sem feridas. Muitas vezes nós saímos feridos. Muitas vezes nós saímos machucados, mas faz parte do processo. Na verdade, mesmo quando nós estamos naquela guerra, naquela batalha, é mais seguro eu permanecer dentro da guerra do que ignorar a minha batalha, do que ignorar a minha guerra. Sabe por quê? Porque quando num exército todos estão posicionados, enfileirados, homens, ombro a ombro, além deles guerrearem, além deles terem um escudo, a lança na mão, eles estão protegendo também aqueles que estão ao seu lado. Então é muito melhor eu permanecer nessa guerra, nessa batalha, do que tentar me esconder. Porque quando eu me escondo, eu me encontro sozinho, solitário. E eu sou um alvo fácil. A busca ardente, aquela busca que aquela sede de vitória, queridos, nos posiciona para avançar. Eu vou guerrear uma guerra que eu já sei que eu perdi? Não. Quando eu sei que eu perdi, que eu não vou sair vitoriosa naquela batalha, eu espero o momento certo para sair para a batalha. Agora, quando eu saio para guerrear, quando eu vou de encontro ao meu inimigo, e eu tenho convicção, certeza de que eu vou sair vitoriosa, eu vou com todas as minhas forças, e não há nada e ninguém que me diga que eu não vou ser vencedor e que eu acredito. Na verdade, eu tenho muita força para prosseguir, para avançar, e certamente eu vou sair vitoriosa dessa batalha. Mas eu tenho que ter essa busca, eu tenho que buscar incessantemente com todas as minhas forças, crendo que eu serei vitorioso, crendo que você será vitoriosa ou vitorioso. Se você sair para uma guerra com um pensamento de derrota, você voltará derrotado. Abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12.
Mateus capítulo 11, versículo 12. Queridos, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E aí, Mateus 11, 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Tudo que nós temos em nós coopera para realizar um único propósito. Qual é o propósito, queridos? De você ser feliz? De você ser rico? De você conquistar a sua casa? Esse não é o propósito. O propósito é estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Esse é o propósito. Se você está lutando, se você está batalhando, se você está guerreando com outro propósito, você está lutando as suas guerras erradas. O Senhor, Deus, me separou para você. Para quê? Para expandir o reino dele aqui na terra. Então o propósito do Senhor para a minha vida e para a sua vida é que você expanda o reino dele aqui na terra. E esse reino, ele é tomado, como diz a palavra, por esforço. E o esforço de quem? Dos anjos? Não, o meu esforço, o seu esforço. Primeiro, o esforço de nos afastar das atitudes do homem carnal. Esse é o primeiro esforço. Nós estamos numa batalha, para que essa batalha seja vencida, para que o reino do céu seja estabelecido aqui na terra. A primeira coisa que eu tenho que fazer na condição de trazer o reino de Deus é crucificar o homem, crucificar a minha carne, as minhas vontades carnais. Porque senão eu não vou conseguir fazer com que o propósito de Deus se realize na minha vida. Segundo, destruir as obras do diabo que nos rodeiam. Irmãos, nas nossas batalhas, o nosso inimigo está posicionado com as suas lanças virado para nós, para tentar nos machucar e abrir brechas. Que brechas são essas que ele encontra em nós? A brecha que a nossa carne abre, que as nossas vontades carnais abrem. E aí pense você sabe o que você faz e que abre brecha na sua vida. Sabe aquele pecadinho, aquela vontade de fazer tal coisa, aquela vontade de assistir tal coisa, sabe aquelas vontades, aquelas coisas que nos rodeiam? Essas são as brechas que são abertas na sua vida, e é por essas brechas que o inimigo tem te atingido, tem atingido a sua família. Irmãos, às vezes nós dormimos, às vezes nós descansamos no meio da batalha, às vezes o nosso escudo está abaixado, mas o nosso inimigo, ele não descansa, ele está o tempo todo com as suas lanças viradas para mim e para você, e ele tem muitas vezes achado brechas nas nossas vidas que tem nos ferido, tem nos alcançado, tem nos machucado e muitas vezes tem nos deixado no chão. E às vezes o batalhão está indo para um lado e nós estamos ali, esmurecidos, nós não conseguimos acompanhar o batalhão, porque nós estamos feridos.
Então é importantíssimo, queridos, que nós estejamos atentos às brechas, para que você permaneça posicionado, para que você continue sendo o ombro ali, o ombro a ombro, não deixando que o seu amigo seja ferido, não abrindo brechas para o seu amigo, nem para você. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Pode abrir a Bíblia quem quiser. 2 Coríntios, capítulo 10. No versículo 3. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 3 diz assim, olha: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Numa outra versão fala: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Qual é o nosso padrão? O céu. O céu é nosso padrão. Então eu não luto com as armas carnais, com as armas humanas, com as armas físicas. As minhas armas são outras, e já que nós vamos falar sobre elas. Estamos vivos para fazer Cristo conhecido. Esse é o propósito. Estamos vivos para fazer Cristo conhecido. Fala aí para o seu irmão. Estamos vivos para fazer Cristo conhecido. E Cristo tem se feito conhecido por você? Amém? Glória a Deus. Nós somos a carta viva. Amém? Diz a palavra. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Nós vamos ver aqui um homem que foi chamado para uma batalha, para uma guerra. E ele saiu de lá vitorioso. Juízes, capítulo 7. Capítulo 7, Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 19. Fala assim a palavra: Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Se você ler a história toda, você vai ver que existiam muitas pessoas lutando, ou melhor, preparados para guerrear contra Gideão. E Gideão estava com 300 homens. Sabe por que Gideão estava com 300 homens? Não é porque Israel não tinha homens de guerra. É porque o Senhor disse para Gideão: Gideão, vai com poucos homens, porque senão eles vão pensar, o povo de Israel vai pensar que eles estão ganhando essa batalha por causa deles. E não é por causa deles que vocês vencerão, mas é por causa de mim. Eu guerreio por Israel. Irmãos, o que eu quero dizer aqui é que essa batalha, a sua batalha, não é sua, é do nosso Deus.
Nós não lutamos, assim como Gideão, ele não usou a espada, ele não usou a lança. O que Gideão usou aqui? Trombetas, para vencer uma batalha. A nossa luta não é natural, não é física, a nossa luta é espiritual. Por isso as nossas armas de guerra não são carnais. Quais são as nossas armas? Oração, leitura da palavra de Deus, vida reta, distanciamento do mundo. Essas são as nossas armas. Essas são as nossas armas. A nossa missão e o nosso destino é avançar no reino. E com essa responsabilidade, nós recebemos proteção da graça e do favor que trabalham para preservar a nossa vida. Amém? Então a nossa missão, o nosso destino é avançar no reino de Deus. E quando nós avançamos, queridos, nós estamos cobertos, nós estamos protegidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso preserva as nossas vidas. E até podemos sair dessa batalha feridos, mas nunca derrotados. Nós podemos sair de lá feridos, mas nunca sozinhos. A graça do Senhor nos protege, nos guarda. O que é graça? Esses dias também o Alex pregou aqui na igreja. Graça, favor imerecido. Eu não mereço. Quantas brechas eu estou abrindo? Eu não mereço. O que eu merecia? Ser alcançado pelo inimigo, porque eu abri a brecha. Mas o favor que eu não mereço, me alcança e me protege. Olha que lindo, irmãos. Eu não mereço. Você não merece. Mas Deus nos abraça com a sua graça e nos protege dos nossos inimigos. Amém? Por isso, queridos, não fique com medo das suas batalhas, não fique com medo das suas guerras. Se posicione e diga para o seu inimigo: ó, aqui não, aqui não. Se posicione diante dele. Não fique como um coitado, como um soldado ferido. Mesmo ferido, se posicione e fale: eu estou ferida, mas eu estou aqui. Eu estou ferido, mas eu estou coberto pela graça do meu Deus, e que me leva no fim da batalha mais que vencedor. Mas quando os nossos olhos não estão de olho no nosso general, não está de olho no nosso comandante, nós ficamos vulneráveis, porque eu não estou prestando atenção no que o meu comandante está dizendo para mim. Então eu fico vulnerável, eu fico exposto aos dardos inflamados do engano. E na guerra espiritual, na batalha espiritual, qual é o primeiro lugar onde eu sou atingido? Onde você é atingido? Na sua mente, nos seus pensamentos. Logo vem o pensamento de derrota, o pensamento: ai, sou pecador, eu não mereço, Deus não me ama, Deus não vai fazer por mim. São esses pensamentos que vêm contra mim, queridos. Por isso nós temos que guardar a nossa mente. E lá em Efésios 6:10 diz o quê? Colocar o quê nas nossas cabeças? O capacete da salvação. Porque os dardos inflamados do diabo virão. Isso não é uma suposição. Pode ser que venha. Eles virão. E você tem que estar protegido. Protegido para você não ser um derrotado. Eu falei para vocês agora que nós... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que a nossa missão e o nosso destino é avançar. Irmãos, e aí eu fui procurar sobre propósitos e destino. O que é o propósito? O que é o destino?
já foi escrito para mim uma história. E quem escreveu a minha história foi Deus. Deus escreveu a minha história. Mas Deus também me deu o livre-arbítrio. E eu decidi mudar um pouco a história. Mas, todas as vezes que eu decido mudar a história, eu também falo: Senhor, eu quero viver os teus planos, os teus propósitos, os teus projetos para mim. Então, propósito, irmão, é o quê? Fazer com que se cumpra o que foi planejado para mim, o que Deus planejou para mim. Várias vezes nós saímos fora do plano que foi traçado, mas eu volto para esse plano. O que é o destino? Destino é o lugar aonde eu quero chegar. Esse é o meu destino. A palavra de Deus me diz que eu estou aqui na terra para expandir o reino de Deus, para fazer com que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Então o meu destino, ou melhor, o meu propósito é fazer com que esse plano se cumpra através de mim. E cumprindo esse plano através de mim, eu alcançarei o meu destino. E qual é o meu destino? Qual é o seu destino? O céu. O céu é o nosso destino. É para lá que eu quero ir. É para lá que eu estou caminhando. Querido, se o seu propósito é o céu, você tem que viver os planos que Deus traçou para você. Para de querer viver o plano que você tem para você mesmo. Porque esse plano talvez não vá te levar para o céu. Ou esse plano vai te trazer muitas feridas. Então viva o plano de Deus para a sua vida. E para que você alcance o seu destino, para que você alcance os céus. Pare de querer viver de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você acha certo. Viva o plano de Deus. E o plano de Deus para você é que você abandone o mundo. Esse é o plano de Deus. Não tenha dúvida. Mas Deus quer que eu pare de ouvir músicas do mundo. Esse é o plano de Deus para você. Deus quer que eu pare de ver, filmes inadequados. Sim, esse é o plano de Deus para você. Deus quer que você tenha uma vida dedicada a Ele. Sim, esse é o plano de Deus para você. Então viva o plano de Deus. Viva os planos de Deus e você estará abraçado pela graça de Deus. Irmãos, nós temos medo. Nós temos medo de viver os planos de Deus. Nós temos medo de nos posicionar diante do mundo. Nós temos medo do que as pessoas pensarão sobre nós. E isso nos impede de viver os planos de Deus. Isso nos impede de fazer com que se cumpra os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, não deixe que o medo te impeça de viver o sobrenatural na sua vida. Quais são as armas que o inimigo tem contra você? Quais são as armas que ele lança contra você? É a tristeza, a frustração, a decepção, problemas financeiros, falta de saúde, pensamentos de morte, preguiça. Essas são as armas do inimigo contra as nossas vidas, contra a sua vida. E aí talvez você fale: nossa, mas não tem nenhuma dessas armas contra a minha vida. Talvez não tenha essas, mas quantas outras existam? Então, irmãos, vamos nos posicionar e ganhar e vencer essa batalha. Então, para sairmos fortalecidos desse ano, para entregarmos o ano forte,
Eu tenho que permanecer conectado ao meu destino. Então, se o meu destino é o céu, eu tenho que viver uma vida que me leva para o céu. Eu não tenho que viver uma vida que seja linda para as pessoas. Eu não tenho que viver uma vida que vai impressionar os outros. Eu tenho que viver uma vida que me deixe conectado totalmente aos céus, totalmente a Deus. Então, para eu me fortalecer, para você finalizar o ano fortalecido, não depende de Deus, depende de você. Não depende do pastor, não depende do diácono, não depende do meu marido, da minha esposa, depende de mim, depende de você. Permanecer fortalecido no Senhor. Amém? A pastora disse ontem, né, que o grupo de jovens está começando o ano agora em dezembro, né? Não, o grupo de jovens não, né? Toda a igreja. A igreja, nós não terminaremos o ano em 31 de dezembro. Não, dia 1º de dezembro estamos começando o nosso ano. Por quê, irmãos? Porque nós sempre finalizamos o ano cansados, sem força. Mas esse ano vai ser diferente. Nós estaremos iniciando fortalecidos no Senhor. Mas essa é uma decisão minha, eu querer estar fortalecido. E para eu estar fortalecido, eu tenho que usar as armas espirituais, não as armas físicas. Eu tenho que buscar em Deus. Como que eu vou ser fortalecido, irmão? Com a força, com a minha força física? Não, eu vou me fortalecer lendo a Bíblia. Eu vou me fortalecer orando. Porque quando eu luto com a minha força física, não dá 5 dias, 3 dias eu já estou fraca. Porque eu estou lutando sozinho. E eu preciso da força do meu Deus. Amém? Então, para continuarmos sendo fortalecidos, nós temos que permanecer conectados ao nosso destino. Amém? Vamos colocar em pés? Vamos orar? Agradecendo a Deus por esta palavra que ficará nas nossas mentes durante a semana. Amém, irmãos? Até quinta-feira. Porque na quinta-feira o Senhor vai nos dar uma nova palavra. Ou melhor, na campanha dos 40 dias, amanhã já tem uma nova palavra. Mas aqui na igreja, presencialmente, até quinta-feira, nós estaremos pensando e refletindo sobre esta palavra. Refletindo nas brechas que estão abertas na minha vida. E que tem alcançado não só a mim, mas também a minha família. Amém? Feche os seus